liberal na economia e conservador nos costumes. Meus amigos e minhas amigas, vocês não ouviram mal, isso não é fake news. Esse Frankenstein político existe e, na verdade, é a base teórico-prática de atuação da nossa extrema-direita, como inclusive vocês podem perceber nas falas e nas medidas administrativas tomadas pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, cujo Messias aqui parece ter uma correlação direta com essa perspectiva de uma base biológica e religiosa ou essencialista e naturalizada no que diz respeito à cultura. Costumes aqui tem a ver exatamente com essa condição cultural própria a tal posição. Conservadorismo no âmbito da cultura ou dos costumes e liberalismo, então, no âmbito da economia. A pergunta que eu quero fazer e refletir com vocês pode uma perspectiva política que é institucionalizada, que assume, no caso, os rumos administrativo-políticos do Estado e, portanto, que parte do pressuposto do Estado democrático de direito como uma das bases fundacionais definidoras do que é a democracia, pode essa perspectiva política assumir e institucionalizar o liberalismo na economia e o conservadorismo nos costumes? E lembrando que aqui o conservadorismo tem tanto o sentido de que a biologia e a religião determinam a cultura, quanto então de que as instituições públicas têm de utilizar de todo o seu aparato legislativo, administrativo, orientador da coletividade a partir então da biologia e da religião. Vejam que no caso dessa perspectiva de conservadorismo na cultura e liberalismo na economia, nós temos esse duplo pressuposto, ok? Justificação biológica e religiosa ou essencialista e naturalizada da cultura democrática, e a cultura democrática é plural, heterogênea, diferenciada e complexa, e também, como consequência, essa perspectiva muito séria de intervenção institucional relativamente à cultura, de modo específico no sentido de frear, de invisibilizar, de deslegitimar pautas ligadas às minorias político-culturais em particular e ao pluralismo axiológico de um modo mais geral. Lembrando que o pluralismo sempre exige uma perspectiva de racionalização, de historicização, de desnaturalização, de politização da cultura. Na medida em que, de fato, nós temos e vivemos em uma sociedade complexa, heterogênea, diferenciada, que não pode mais ser compreendida e tratada e legitimada a partir de uma base pré-política, pré-jurídica, ahistórica, pré-cultural, como nos propõe a extrema-direita, como nos propõe o conservadorismo. Então, o grave aqui, supondo que essa tendência se torne de fato hegemônica e consiga colonizar as instituições públicas, está exatamente em colocar essas instituições públicas para fazerem o contrário daquilo a que elas estão destinadas e programadas. O que as instituições públicas estão destinadas a fazer? Implantarem, materializarem a universalidade dos direitos humanos por meio do Estado democrático de direito, e, nesse caso, por meio do compartilhamento de tarefas entre o judiciário e o sistema político. O judiciário faz o quê? Controle de constitucionalidade e responsabilização jurídico-social em relação aos direitos e às garantias fundamentais, a segurança, a isonomia, a simetria, a horizontalidade e as mediações jurídicas. O que faz o sistema político? Lembrando que o sistema político é organizado em legislativo bicameral, Câmara dos Deputados e Senado, e então executivo. Ele produz políticas públicas, previsão constitucional naqueles aspectos que não são cláusulas pétreas, os quais exigiriam então assembleias nacionais constituintes, e também principialidade jurídica, sempre em torno à universalidade dos direitos humanos e, nesse caso, a sua materialização, mais uma vez, em termos de processos de reconhecimento, inclusão, participação e integração de todos os grupos sociais, em particular daqueles que enfrentam déficits de integração. Portanto, na medida em que nós temos um governo e lideranças políticas que se assumem conservadoras nos costumes,
e liberais na economia, nós estamos recebendo uma mensagem muito clara. As instituições serão utilizadas para promoverem, pelo menos no âmbito da cultura, o travamento, a imobilização e até a deslegitimação de pautas ligadas à universalidade dos direitos humanos e então ao travamento dos processos de reconhecimento, inclusão, integração e participação de todos os grupos socioculturais, em particular dos grupos mais deslegitimados, mais violentados. Vamos pensar aqui nas questões de racismo estrutural, que envolve os povos negros e indígenas, a questão da violência contra a mulher, contra a comunidade LGBTQIA+, ou mesmo a questão da desintegração social, seja em termos de miserabilidade e violência, que demarcam as nossas sociedades e que exigem exatamente um tratamento a partir da universalidade dos direitos humanos, de um estado de bem-estar social amplo, e então de um controle, de uma intervenção em relação ao âmbito econômico, inclusive com uma programação pública dele. Mas voltando ao ponto, pode isso, Arnaldo? Ou seja, pode um governo que é hegemônico em termos eleitorais e que, portanto, assume o aparato estatal público, assumir e implantar uma perspectiva de conservadorismo na cultura e de liberalismo na economia? Então, para responder isso, eu queria trazer três pontos, pelo menos, para vocês. Primeiro, obviamente, a diferenciação entre uma perspectiva histórico-política em torno ao liberalismo e, então, em uma perspectiva metanormativa sobre esse mesmo liberalismo, porque nós estamos tratando aqui dessa perspectiva, ok? Do liberalismo. Afinal de contas, quando eu me assumo liberal na economia e conservador nos costumes, e principalmente quando eu trago essa pauta hegemônica para o âmbito das instituições públicas, eu estou confrontando de maneira direta o Estado democrático de direito e então o liberalismo, uma vez que as nossas sociedades são, em grande medida, organizadas em torno ao liberalismo político. Ok? Então a pergunta é, pode isso? E o primeiro aspecto da resposta eu já acabei de trazer para vocês. Vamos distinguir entre uma perspectiva histórico-política do liberalismo e uma perspectiva meta-normativa em torno a esse mesmo liberalismo. Na perspectiva histórico-política, nós já tivemos, não apenas no contexto da sociedade republicana brasileira, aliás, aqui foi algo absolutamente corriqueiro, mas também no próprio âmbito das sociedades europeias e norte-americana, que efetivamente implantam esse modelo de liberalismo, uma contradição histórico-política básica, em particular no sentido de que a universalização dos direitos individuais e, portanto, o refreamento das instituições públicas e privadas, isso é liberalismo em primeira mão, sempre foi demarcada pela atribuição desses direitos e dessas garantias fundamentais para homens brancos, e em particular, para sermos mais exatos, para homens brancos burgueses, mulheres, crianças e escravos, por exemplo, ou então indígenas, simplesmente não teriam nenhum direito, nenhuma perspectiva de inclusão normativa nesse conjunto amplo de direitos individuais, de garantias individuais universalizados e, no caso, então, de refreamento da atuação institucional relativamente a eles. No caso do Brasil, isso também pode ser percebido de maneira muito tranquila, uma vez que tem toda uma ampla literatura sociológica que nos mostra que a universalização dos direitos e das garantias fundamentais na passagem do Brasil Império para o Brasil República foi direcionada de maneira primordial, de maneira essencial, na verdade, aos brancos, ok? E, no caso, ao modelo de latifundiário, de senhor colonial, agora transformado em industrial do café, em industrial rural, por assim dizer. Então, há uma contradição histórico-política aqui. O liberalismo é colocado como a plataforma constitutiva da modernização e, no caso, de uma perspectiva republicana, constitucional, jurídica, que nós poderíamos chamar de democrática, mas na sua gênese histórica e, aliás, por um longo tempo em termos do seu desenvolvimento, nós temos exatamente uma atribuição exclusiva dessa universalidade dos direitos e das garantias fundamentais ao homem branco, e em particular ao homem branco burguês. Então, em contrapartida, no âmbito metanormativo, nós temos exatamente essa perspectiva de que todos os sujeitos humanos
são sujeitos de direito e, portanto, são sujeitos a direitos. São possuidores de direitos e garantias fundamentais e de segurança, isonomia, simetria e horizontalidade jurídicas basilares, inultrapassáveis, e isso de modo incondicional e irrestrito, ao ponto, no caso de nós termos uma série de mediações jurídicas estruturantes que demarcam a produção da objetividade institucional por parte de sociedades democráticas, pluralistas, universalistas, constituídas a partir de com base em um sistema público de direito, em um Estado democrático de direito, que é o mesmo termo, no caso, para essa ideia de um sistema público de direito. Então, em termos metanormativos, não há nenhuma justificativa para a exclusão de indivíduos e grupos relativamente à universalização dos direitos e das garantias fundamentais. Pelo menos, de todo modo, esse já é o pressuposto do liberalismo contemporâneo e, por isso, aqui, a ideia de um liberal na economia, ou seja, de utilizar-se princípios de não intervenção política, não intervenção estatal no âmbito da atividade produtiva é válida, sim, mas é válida também e de maneira preponderante a não intervenção pública institucional no que diz respeito ao pluralismo axiológico e então às escolhas dos indivíduos e dos grupos sociais. Então esse é o primeiro aspecto, distinguindo o liberalismo na sua perspectiva histórico-política e na sua perspectiva metanormativa. Nós já temos uma primeira resposta sobre por que se tem esse Frankenstein político, no caso de uma postura própria da nossa extrema-direita, de defesa do liberalismo na economia e do conservadorismo na cultura, e de por que também não se pode assumir esse tipo de perspectiva e institucionalizá-la no contexto de um Estado democrático de direito, ok? Então, nós temos uma assunção dessa perspectiva na extrema-direita por conveniência e por uma certa dose de cegueira, ok? De irreflexividade na medida em que se confunde cultura, antropologia com biologia e religião, mas ao mesmo tempo se quer uma dinamicidade econômica não sujeita aos freios e contrapesos das instituições políticas, e então vamos pensar aqui no contexto dos direitos sociais. Não por acaso esses mesmos conservadores na cultura foram os primeiros, e aliás sem nenhum pudor, a defender exatamente a flexibilização da legislação trabalhista, na verdade praticamente a retirada do controle da legislação trabalhista em caráter social, né? A destruição prática, na prática do estado de bem-estar social brasileiro, inclusive com a última tentativa agora de retirar o caráter público do SUS, no caso, né? Então, essa é a primeira resposta. Se trata de uma confusão, seja ela consciente, seja ela programada, seja ela simplesmente insidiosa, relativamente a uma cultura determinada pela biologia e pela religião e, por outro lado, a uma economia dinamizada pela meritocracia pura e simples. Então, vocês vejam aqui que nós temos uma contradição básica. Na economia, o controle público, o controle institucional não é válido, porque ele fere a liberdade econômica. Aliás, tem até uma legislação em torno da liberdade econômica. Porém, na cultura, o controle em relação aos indivíduos, a liberdade individual, aos direitos e às garantias fundamentais é totalmente válido. É uma contradição em termos, ok? Então, de novo, nós podemos pensar a partir do liberalismo que não há justificativa para que as instituições públicas recusem a universalização dos direitos e das garantias fundamentais e, nesse contexto, reprogramem os processos de reconhecimento, integração, inclusão e participação que são efetivamente levados a termos pelas instituições públicas. São só as instituições públicas que conseguem desconstruir essas posturas fascistas, totalitárias, racistas e fundamentalistas, e o conseguem não apenas pela aplicação efetiva da lei contra casos de violação da dignidade humana, dos direitos humanos, mas também por processos de inclusão social, de educação pública consistentes, de aprimoramento cultural, que devem ser levados a efeitos por essas instituições, não apenas porque de fato instituições públicas são o cerne de uma democracia, mas porque elas têm todo um aparato logístico, científico, técnico, que permite a consecução efetiva desse trabalho. Então, e esse seria já, no caso, o nosso segundo ponto, o que diria o liberalismo político? O liberalismo político diz: cultura não é determinada por
religião e por biologia, ou seja, de modo pré-jurídico, acultural, pré-político. Sociedade democrática é uma sociedade política, relacional, intersubjetiva, e nesse caso as suas normas, as suas práticas, os seus valores, inclusive as suas instituições, são construções relacionais, são construções políticas. E na medida em que ferem direitos e garantias fundamentais, têm de ser reformuladas e têm de ser corrigidas, ou mesmo abandonadas, se for o caso, se elas não podem ser corrigidas. E, por conseguinte, nenhum governo pode se utilizar do aparato institucional público e do Estado democrático de direito para violar direitos e garantias fundamentais. Pelo contrário, qualquer posição política, seja ela de direita, de esquerda, tem que andar nos trilhos do Estado democrático de direito, do devido processo legal, dos direitos e das garantias fundamentais, da separação e da sobreposição de poderes, e então implantar materialmente a universalidade dos direitos humanos. Por conseguinte, instituições públicas e privadas, numa perspectiva democrática, numa perspectiva liberal, elas estão obrigadas, orientadas a se fundar na universalidade dos direitos humanos, a assumir todas as consequências do Estado democrático de direito e, portanto, materializar esses mesmos direitos humanos em termos de reconhecimento, inclusão, participação e integração de todos os sujeitos sociopolíticos, corrigindo essas mazelas sociais que vêm exatamente de uma perspectiva racista, fundamentalista, fascista, totalitária, de uma perspectiva inclusive de injustiça econômica que e que demarca a produção dessas minorias político-culturais e a consolidação das desigualdades sociais cada vez mais acentuadas que nós vemos. Nesse aspecto, nenhum extremo político, seja ele extrema-direita, seja ele extrema-esquerda, está legitimado a implantar, seja a destruição do Estado democrático de direito, seja nesse caso, que é o tópico do nosso vídeo hoje, uma perspectiva de liberalismo na economia e de conservadorismo nos costumes. Isso é um completo equívoco. Obviamente, os extremos nós não podemos esperar coerência teórica, mas exatamente a barbárie moral, a barbárie religiosa, a barbárie racista propriamente dita e, portanto, o autoritarismo institucional. Por isso que os extremos têm que ser afastados da esfera política institucionalizada, da esfera jurídica institucionalizada, porque extremos nas instituições públicas, e o bolsonarismo está aí para nos mostrar isso, nos conduzem ao caos, à insegurança jurídica, à violação dos direitos humanos e, portanto, à desestruturação cada vez mais corriqueira do Estado democrático de direito. Conservador na economia e liberal nos costumes é um Frankenstein político que atenta contra o Estado democrático de direito, contra os direitos humanos e que nos leva ao caos. E, aliás, os extremos políticos eles só se sustentam e só frutificam onde há o caos. Por isso, inclusive, a sua produção permanente e institucionalizada que nós vemos hoje e que nós podemos ver, inclusive, em movimentos históricos amplos ligados à extrema esquerda ou então à extrema direita. Muito obrigado.